Nós vamos ler hoje à noite juntos Hebreus capítulo 12, o versículo 2. Para a gente começar a nossa conversa sobre ousadia. Hoje, na verdade, é de fato um começo de conversa. É limpar o terreno para a gente poder falar de fato sobre ousadia. Hebreus 12, 2. Diz assim: livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra e nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez. Até aí. Não sei o que é que vem na sua mente, no seu coração, como é que mexe dentro de você quando fala a palavra ousadia. Porque é uma palavra, como muitas palavras ambíguas, ela tem o lado bom e ela tem o lado ruim. Como muitas palavras, elas têm a ambiguidade, as duas conotações. Nós falamos de ousadia, talvez, no sentido, quando a gente pensa em ousadia, no bom sentido, seria eu avançar, eu crescer, eu arriscar. A ousadia num ato de coragem. Mas tem a ousadia daquela pessoa que dá uma resposta atravessada para o chefe. Não sei se o nome disso é ousadia ou estupidez, mas a gente pode falar, pô, que pessoa ousada, hein? Olha a resposta que ela deu. Pô, o decote dessa mulher, ousado, hein? Ousadia. Não estou falando de nenhuma de vocês não, tá? É só um exemplo assim que me ocorreu. E tantas outras coisas que a gente pode usar a palavra ousadia para o bem, ou numa situação mais de crítica, ou numa situação pejorativa. Então nós vamos falar de ousadia, mas é ousar em quê? Do que é que nós estamos falando quando a gente fala em ousadia? Um convite, ideias cristãs para você superar tempos difíceis. A gente pensa em ousadia logo numa ideia que faça-nos caminhar para frente, que vá nos levar adiante. Colocar a nossa vida num novo patamar. Eu estou vivendo um tipo de vida e eu quero ousar. Eu quero viver algum outro tipo de vida. Obviamente que eu estou partindo do princípio que esse outro tipo de vida é melhor do que esse que eu estou vivendo aqui. Então nós queremos ousadia para vencer. Nós queremos ousadia para arriscar. E repito, sobre isso eu vou falar nas próximas quintas-feiras. Mas hoje eu quero te chamar para um outro convite de ousadia. Que não é ainda ousadia para você arriscar fazer alguma coisa que você ainda não fez, mas é a ousadia de você se criticar por alguma coisa que você já tenha feito. Hoje a ousadia é outra. Talvez eu já frustrei metade de vocês hoje à noite. Mas não vai embora não, fica aqui, me dá 30 minutos. Porque não tem como você tocar a tua vida para frente, na maioria das vezes, sem antes você olhar o que é que você fez ontem. Porque o que é o seu hoje? O seu hoje nada mais é que o resultado das coisas que você fez ou deixou de fazer ontem. E com hoje e ontem eu estou falando de presente e de passado. E o que é o seu futuro? Uma consequência das coisas que você está fazendo ou deixando de fazer hoje. Então, antes de pensar em ir para frente, ou ir nesse desejo nosso de crescer, de conseguir alguma coisa nova para a nossa vida, eu vou te chamar para outra coisa, que é você analisar antes de qualquer coisa. Por que você veio aqui hoje à noite? Você já parou para pensar por que você veio aqui hoje à noite? Porque você ouviu uma propaganda, ou porque você está acostumado a vir no culto de quinta-feira? Porque você viu aquele escrito ousadia bem grandão e falou, pô, eu vou lá, quem sabe eu consigo pagar minhas contas. Não, o que é que você veio fazer aqui? O que é que trouxe você aqui? Qual é a motivação de você sair da tua casa, alguns direto do trabalho, e ao invés de ir para casa, ficar mais 1h30 aqui na Bethesda? Eu quero convidar você hoje a questionar, não só o que você veio fazer aqui, mas como é que você chegou até aqui. Não avaliando as teus últimas 24 horas, mas avaliando os teus últimos anos. E para isso, eu começo contando uma história que já contei aqui na Bethesda outras vezes, é uma história que me acompanha desde a minha infância, é uma ilustração, na verdade, não uma história. A história de um grupo de pescadores que tinha um barco super eficiente no seu trabalho, o barquinho ia e voltava
levando pescadores para cima e para baixo todo o tempo. Depois de muito tempo, ele começou a ficar lento. E os pescadores se reuniram e falaram, aqui está lento demais, acho que a gente precisa engraxar esse motor. Entraram lá embaixo, mexeram no motor, engraxaram as peças, trocaram o óleo, foram testar o barco pesado. Um outro lá falou, tem que trocar o motor. Esse barco está aqui, esse motor está aqui há muito tempo, troca o motor, põe um motor novo, ele vai voar. Colocaram o motor novo, nada. Aí eles não sabiam mais o que fazer, chamaram um pescador mais antigo e falaram, o barco vamos ter que jogar fora, não funciona mais. Ele falou assim, não, tira o barco da água. Quando tiraram o barquinho da água, viram que tinha centenas de coisas grudadas no casco do barco. Ele deu uma espátula na mão de cada pescador e falou, raspa o casco. Ele não precisa nem de motor novo, nem de óleo novo, sabe o que ele precisa? Se livrar dos pesos que ele está carregando inutilmente. Deu uma espátula na mão de cada um, rasparam o casco do barco, colocaram o barquinho de volta na água. Eficiente, rápido e prático, como sempre. Porque às vezes eu não preciso trocar o meu coração. Às vezes o que eu preciso é parar um pouco e raspar o casco, porque eu estou carregando coisas inutilmente. A questão é que eu e você, a gente não tem tempo, ou pelo menos a gente aprendeu a dizer que não tem tempo para cuidar daquilo que de fato vale a pena na vida. Então, quando a convenção diz que eu não tenho tempo, o que eu tenho que fazer? Ousadia. Romper com uma convenção e dizer, pois eu vou arranjar tempo para cuidar da minha vida. Pois eu vou arranjar tempo, vou tirar esse barco do mar e eu vou raspar o casco. Você não sabe, mas você veio aqui hoje raspar o casco, eu espero que você consiga. Acho que hoje à noite talvez você já ouviu essa história, porque eu já contei ela 1 milhão de vezes. Você hoje à noite parou para dizer, eu já troquei o motor, eu já engraxei o motor, eu já fiz tudo. O que eu preciso é parar e ousar olhar para dentro do meu coração, para raspar coisas que estão aqui. E não é um exercício muito fácil, sabe por quê? Algumas das coisas que estão impregnadas em nós são muito legais. Algumas são deliciosas, elas só não prestam, paradoxalmente. Algumas a gente curte muito, só que elas vão acabar no final das contas destruindo a nossa vida. O que a gente faz? A gente pega uma espátula e raspa o casco do coração. Talvez vai doer um pouco no começo, vai arder um pouco, mas no final a gente tem uma vida mais leve e mais eficiente. Mas para isso eu preciso de ousadia. A ousadia serve para o trato que eu tenho que ter comigo mesmo. Quero pontuar com você então algumas coisas. A primeira delas é que Deus nos convida a viver uma vida mais leve. Mas essa leveza ela não acontece sem essa introspecção que eu estou convidando você hoje à noite. Você não vai ter uma vida leve, uma vida melhor, uma vida mais bonita, se você não olhar para dentro de você mesmo. Todos nós aqui fazemos check-ups físicos para saber como andam as coisas aqui dentro. E a gente precisa fazer check-ups espirituais para saber como é que anda o nosso coração, para saber como é que anda a nossa alma. E o texto que nós lemos compara a nossa vida com uma corrida. E eu sei que é difícil falar de corrida depois de um dia inteiro de trabalho. Vocês estão aqui cansados, eu estou aqui cansado, e agora nós vamos falar de correr. De um texto que está chamando a gente a uma proatividade incrível. Não deixe de correr. Aliás, é mais do que correr, tem algumas ações. Você tem que se livrar de algumas coisas que você está carregando, de alguns pecados parasitas, como diz o texto na versão A Mensagem. Nada de gordura espiritual extra e nada de pecados parasitas, ou seja, coisas que no decorrer da nossa vida, elas vão grudando em nós e a gente não percebe que elas estão sendo pesadas. Por isso que eu preciso parar. E por isso que eu preciso ter a ousadia, a coragem de olhar para dentro de mim e admitir, sim, existem coisas aqui que eu preciso jogar fora. Mas se vocês correm, eu não sei se vocês têm o hábito de correr, eu tenho. Regra número 1 da corrida é livre-se de todo o peso que você tem. Corra da maneira mais leve possível. Não faz o menor sentido você pegar uma mochila de chumbo, colocar nas costas e ir correr. Não, para correr você tem que eliminar seus pesos. E a corrida, eu pelo menos que gosto de correr, para mim ela é uma metáfora muito grande da vida. Porque correr tem dia que é legal e tem dia que é um horror. Igual viver. Tem dia que é legal, tem dia que é um horror. Tem dia que você sai de casa, quero muito dar uma corridinha hoje. E tem dia que a última coisa que você quer é dar uma corridinha. Igual viver.
Pô, tem dia que a última coisa que eu quero é dar uma vividinha. Não, eu queria ficar assim, deitado com o meu celular em modo avião, e eu confesso que às vezes eu deixo, e que o mundo não saiba da minha existência. Já sentiu assim? Vocês não, né? Só eu. Nós estamos numa corrida. Viver é muito semelhante a uma corrida e nós precisamos de um exercício muito importante, de um ato muito importante, de nos apegarmos a um verbo muito importante, que é se livrar. Agora, já parou a pensar como se livrar é algo difícil? E por que é difícil? É difícil, eu acredito que uma das razões é porque nós vivemos num sistema de consumo. Certo? O que a gente, entre o intervalo do jornal, do filme, da novela, da tragédia, do que for, o que é que tem? O que tem? Para você? Porque a nossa felicidade está na nossa aquisição. Pô, mas isso é completamente diferente da corrida. Para eu conseguir tocar minha vida para frente, eu não tenho que adquirir. Para eu conseguir tocar minha vida para frente na corrida, eu tenho que me livrar. Mas a gente vive dentro de uma lógica que não é a lógica da proposta cristã, que a lógica da proposta cristã é tem coisas que eu vou adquirir, tem coisas que eu vou ganhar, tem coisas que eu vou ter e tem coisas que eu vou abandonar. Tem coisas que no decorrer da vida eu peguei para mim, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que jogar fora. A proposta cristã é a proposta do desprendimento. Você precisa ter coragem para jogar algumas coisas fora. É preciso ousadia para olhar para algumas coisas da vida e dizer, está vendo isso aqui? Eu vou deixar. E para você que vem à igreja há muito tempo, tem dogmas, tem doutrinas, tem teologias que você está abraçado com elas, achando que isso é a salvação da tua vida, e é isso aí que está te afundando. Você precisa ousar e dizer, não é mais meu, eu estou em outra. Eu quero deixar isso. Eu vou me livrar disso, para eu não ficar preso na lógica dos comerciais da TV, achando que é toda hora adquirindo e tendo mais, que eu vou conseguir viver uma vida melhor. É a lógica do quanto mais eu tenho, mais eu sou. Uma terrível lógica em que as pessoas estão vivendo hoje em dia. E a proposta cristã vem convidar para um outro olhar. Qual é? É você olhar para dentro do teu coração, identificar seus acessórios inúteis, suas gorduras espirituais em excesso e os seus pecados parasitas. Eu perguntei o que é que você veio fazer aqui hoje à noite. Agora eu vou fazer outra pergunta. O que é que você trouxe aqui hoje à noite? O que é que vem com você? Aliás, o que é que anda com você por onde você vai? Quantos pecados parasitas andam com você por todas as salas de reuniões que você entra? Em todos os atendimentos que você faz? Em todos os seguros que você vende? Em todas as músicas que você toca? Em todos os clientes que você defende? Quantas coisas estão em volta de você, transformando a tua vida em algo cada vez mais pesado e cada vez mais difícil de continuar? E se os tempos são difíceis do lado de fora, eu preciso tentar aliviar o lado de dentro. Porque eu não tenho muito controle sobre o que acontece aqui fora. Eu preciso ter um mínimo de controle sobre as coisas que estão aqui dentro. Então eu preciso fazer 3 exercícios que eu diria, eu tenho que identificar, eu tenho que admitir, eu tenho que deixar. Queria que você guardasse isso. Você precisa identificar. Você precisa identificar qual é a tua gordura espiritual. Qual que é o teu pecado parasita? Não fica olhando com essa cara para mim não, que eu sei que você tem. Porque eu tenho. E nem adianta eu dar uma ideia, porque só de eu falar, você está tentando não pensar nele e já pensou. É tipo eu falar para vocês assim, olha, não pense num elefante cor-de-rosa. Pronto, já apareceu um elefante cor-de-rosa para você, te dando um beijo, só porque eu falei para você não pensar nele. Quando a gente começa a falar quais são os teus pesos, quais são as coisas que estão deixando a tua vida assim, inevitavelmente elas aparecem, então, mas eu preciso identificar. Não, está identificado faz tempo, o que você tem que fazer agora? Você tem que admitir. Pô, mas você está dizendo que eu tenho que admitir? Sim, eu estou convidando você para uma ousadia diferente. É você admitir que você tem coisas que você precisa abandonar e que no momento elas estão no controle da tua vida e não você. E no reino de Deus, admitir fraqueza não é um problema, é uma virtude. Porque quando somos fracos,
é que somos fortes. E depois que eu identifiquei, depois que eu admito, eu preciso deixar. E como é difícil deixar algumas coisas. E como é difícil abandonar determinados sentimentos. Como é difícil destruir determinados desejos. Sabe da técnica dos índios para caçar o macaco? Eu nem sei se é verdade também, eu vou contar, tá bom? Que eles pegam um vaso assim, e no vaso tem um buraquinho. Aí você joga um coquinho, alguma coisa dentro do vaso, o macaquinho passa, ele vê aquele barulhinho, ele pega, ele fica curioso, enfia a mão lá dentro, quando ele pega o coquinho, ele não consegue tirar a mão. E porque ele não consegue tirar a mão, ele está preso dentro daquele vaso e ele não consegue correr. E aí os caçadores vêm e matam o macaquinho. Poxa, mas era tão simples, né? Ele ir embora, era só ele soltar o coquinho, tirar a mão e correr. Pois é, a gente também, a gente vive com a mão presa em um monte de vaso, com uns coquinhos que a gente não consegue largar. Aí vem esses caçadores da vida. E tem coisas que depois que passa você fala assim, por que você não soltou? Era só soltar a mão e ir embora. Pois é, mas é que eu estava com tanta vontade naquela época. Então não dá para pensar nas mãos que nós prendemos lá atrás, mas a gente precisa pensar e fazer esse exercício hoje. O que eu estou prendendo? O que está me segurando? Pô, mas eu quero levar minha vida para frente. Então, mas talvez você não está indo para frente, sabe por quê? Porque você está preso em algumas coisas que não fazem o menor sentido. Pode ser uma delícia, pode ser gostoso, pode ser encantador, mas lá na frente o preço é muito alto, então solta, tira a mão e corre, porque senão a vida vai te pegar. Então a ousadia, ela está para além de um exercício de falar, nossa, eu sou uma pessoa muito ousada. Não, ousadia é uma coragem de admitir que eu tenho coisas dentro de mim que são pesadas, que são cruéis, e que eu tenho que ter coragem de abandonar algumas que eu gosto muito. Então adiantei aqui um exemplo para vocês, por exemplo, dessa lógica nossa do consumismo. O consumismo é uma maldição. Eu falo muito sobre isso aqui na quinta-feira, você que vem aqui sabe disso. Jesus falou que nós não somos e jamais seremos definidos pelas coisas que nós temos. Jamais. Mas a gente tem que sustentar a nossa imagem. Para sustentar a nossa imagem, a gente tem que comprar coisas que a gente nem quer com dinheiro que a gente nem tem. Para impressionar pessoas que a gente nem gosta. O que é isso? Isso é a mãozinha fechada dentro do vaso. E um sistema que destrói está vindo aqui atrás. E como é bom quando a gente se sente livre para sair das convenções materialistas e trilhar a nossa trilha de outra maneira. Com outra pegada. Porque tem gente se matando para manter as aparências. E a Bíblia é clara em dizer que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E muitos nessa busca dançam, se perdem, e os tempos que já são difíceis ficam mais complicados ainda. E o sistema de consumo, ele é muito eficaz. Porque ele nos faz consumir ao mesmo tempo que nos consome. Uma das coisas mais eficazes que inventaram foi exatamente a lógica do consumismo. Por quê? Porque ele me faz consumir ao mesmo tempo que ele me consome. Ao mesmo tempo que eu acho que no muito ter, eu passo a ser alguém, eu não percebo que eu estou exatamente colocando tudo aquilo que eu sou numa coisa material que uma hora vai passar. E eu estou achando que isso aqui é todo o sentido da minha vida. Não, é esse carro aqui. Bom, tem para muita gente que o carro é o quê? É o macaco com o coquinho. Está preso. Porque colocou na cabeça que até o carro X
Não, mas agora eu tenho. Não, você tem o carro e mais um boleto do tamanho de uma Bíblia para você pagar nos próximos 90 meses. Você não tem nada. E porque não quer largar, você está simplesmente pagando para manter o quê? O carro? Não, as tuas aparências. E as nossas futilidades. E as coisas que não valem a pena nessa vida. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso identificar, eu preciso admitir, eu preciso deixar. E isso é difícil? Muito, por isso que precisa de ousadia. Por isso que precisa de coragem. Por isso que você precisa exatamente olhar para dentro de você e pensar o que é que eu quero da minha vida. Porque em última análise, nós estamos sempre respondendo para nós mesmos qual é o sentido da vida, sabia? Que essa é a pergunta das perguntas, né? Qual é o sentido da vida? Não, todo mundo aqui todo dia responde qual é o sentido da vida, pelo menos da sua. Você chega no final do teu dia e você tem pelo menos uma noção de qual é o sentido da tua vida. O final do teu dia te diz isso. O final da tua semana mostra qual é o sentido da tua vida. Junte as suas semanas e você terá um mês, e você vai descobrir qual é o sentido da tua vida numa proporção. Junte os seus meses e você terá um ano, e você vai ter uma resposta um pouco mais clara de qual é o sentido da tua vida. Aliás, qual é o sentido que você está dando para a sua vida. Porque todos nós estamos respondendo isso. E se o sentido da vida, a convenção está dizendo que o sentido da vida é eu ser definido por aquilo que eu tenho, a proposta do reino é de ousadia, para dizer, não, no mundo em que eu vivo, e o rei a quem eu sirvo, diz que eu sou definido pelos valores do meu coração, não pelo tamanho da minha carteira. É um processo de ousadia. É contravenção, é contra a cultura. Isso não quer dizer que você não pode ter coisas? Sim. Mas você tem valores dentro de você que não permite que as coisas tenham o teu coração. Porque esse é o grande lance da vida. O grande problema não é você ter bens, o grande problema é quando os bens têm você. E eu não quero falar muito sobre o que eu preguei sobre isso esses dias aqui no domingo. Então, um peso pode ser isso, pode ser o dinheiro, pode ser o consumismo, não é nem o dinheiro, né? A falta do dinheiro, porque para consumir não precisa ter dinheiro, né? Se basta ter cartão. Pode ser um problema. Mas eu estou dando esse exemplo, eu quero que você vá pensando em outros. E eu quero dar mais um. O ressentimento. Sabe o que é ressentimento? É uma coisa que gruda no casco do teu coração e que ele sozinho consegue quase que afundar uma embarcação. O ressentimento é a capacidade terrível que eu e você temos de mantermos vivos pessoas que geraram em nós mortes. Isso é o ressentimento. É eu atravessar a vida com uma pessoa que me feriu, que eu não gosto e que eu quero distância. O que é o ressentimento? É eu manter essa pessoa viva dentro de mim. E quem que pode ter ressentimento aqui? Todos nós, todos os seres humanos têm e precisam aprender a lidar com isso, porque ele é tão comum e ele é tão mortífero. É tão fácil a gente não tomar cuidado do coração e a gente passar a vida com o coração ocupado, com gente que não está nem um pouco preocupado com o nosso próprio coração. O Rabino Kushner tem uma frase que eu gosto demais. Põe para mim aí, Diego. Que diz assim: entendo que nutrir ressentimento é outra maneira de deixarmos a pessoa que nos prejudicou continuar nos controlando. Se não conseguimos esquecer o incidente e seguir com a nossa vida, o ofensor continua a viver em nossa cabeça e fazer com que nos sintamos impotentes. Ele não tem direito a esse poder. Então, por que nós deveríamos dar a ele? Isso é o ressentimento. Você está dando para uma pessoa que você não gosta um poder sobre a tua vida que ela não merece. Bom, você falou de consumismo e ressentimento, duas coisas absolutamente distintas e totalmente possíveis, fáceis de acontecer com a gente. E o que a gente precisa? De ousadia. Qual que é o nome que a gente pode dar para essa ousadia? Um negócio chamado perdão. Um dos sentimentos mais difíceis da gente lidar.
Porque quando a gente fala em perdão, a gente já fala de esquecimento. Quando a gente já fala em perdão, a gente já fala de mérito. Pô, não vou perdoar, aquela pessoa não merece. Não vou perdoar porque eu não consigo esquecer. Então a gente precisa ter uma outra relação com o perdão, que não tem a ver com esquecimento. Esquecer é problema de memória. E não tem a ver com o mérito da outra pessoa, tem a ver com o que você quer para a tua vida. Que sentido que você quer dar para a tua vida. Enquanto você não trabalhar o perdão, qual é o sentido da tua vida? Ressentimento. Você tem duas opções, ou você entrar na trilha do perdão, ou você continuar na mesmice do ressentimento. Sabe o segundo turno de eleição que só tem dois, e que você não quer nem os dois? É mais ou menos isso. Você sabe o que é isso, né? Só o que tem no Brasil é dois candidatos que a gente não quer no segundo turno. Então, as duas opções que eu estou te dando, você fala assim, pô, mas eu não queria não ter uma terceira melhor, não. Eu não conheço. Mas a questão é que o ressentimento ele cresce e nos acompanha e no final a gente está carcomendo por dentro, tal qual um câncer, sem conseguir ver sentido na vida. E o perdão, mas é difícil. Mas um dia a história muda. Um dia a ousadia do perdão traz frutos de vida eterna. Mas é uma ousadia. Porque o perdão é uma coragem. Porque o perdão é uma contravenção. Porque o perdão é aquela lógica de, eu não perdoo porque ele não merece. Você vai dizer, ele não merece, mas eu mereço. Aquela pessoa não merece, mas eu quero. Ela não está interessada no assunto perdão, mas eu estou. É quebrar uma lógica. Quer dizer, a gente quer viver uma vida nova, eu tenho que ousar quebrar convenções. Tem a convenção de que eu sou aquilo que eu tenho? Não, eu quebrei essa lógica, eu sou outra coisa. Eu não sou definido mais pelo carro que eu tenho na garagem. É outra coisa. Eu ousei pensar diferente do meu tempo. E o perdão, eu também ousei pensar diferente da minha família, que fica toda hora dizendo, não, tem que perdoar, tem que tacar pedra. Não, eu ousei, eu estou em outra. Eu fui para outro caminho, eu abri outra trilha. Eu ousei pensar alguma coisa diferente. E esse perdão vai acontecer quando? Hoje à noite? Não, isso aí é para a vida toda. O que é o perdão? O teu sentido de vida. Porque todo dia você está respondendo qual que é o sentido da tua vida. As pessoas que abraçam a luta de perdoar, elas estão dando para o sentido de vida delas o quê? Perdão. Poxa, que sentido mais cristão. Perdoar para se libertar. Tem uma frase do Gandhi que diz assim, o perdão é uma atitude do forte, o fraco jamais perdoa. E se eu posso corrigir a frase do Gandhi, eu colocaria ela assim, perdoar é alterar a minha posição, perdoar é se tornar o mais forte na luta. Sabe o que é perdoar? É quando você se torna a pessoa mais forte na luta, que ousadia. Quer dizer, você foi ferido, você foi abandonado, você foi traído, e você não vingou. Você não deixou o ressentimento tomar conta do teu pedaço. Não, eu optei pelo caminho do perdão. Oh, que ousadia, que força, que coragem, parabéns, que coisa linda. Pô, mas a torcida mesmo queria vingança. A torcida quer sangue. A questão é que as pessoas que gritam, que falam, não estão dentro de você para saber como é que você dorme à noite. E aí a gente tem que ver o que é melhor, dormir com ressentimento ou dormir com perdão. Dormir abraçado com pessoas que me feriram, ou dormir abraçado comigo mesmo, cuidando do meu coração e sonhando uma vida diferente. Eu gosto sempre de pensar que o nosso coração, ele é uma mala pequena, que você está arrumando para fazer uma grande viagem. Queria muito que você imaginasse essa cena agora. Eu sei que para algumas mulheres isso é impossível. E para alguns homens também vai, para eu ser politicamente correto. Você vai fazer uma grande viagem, você tem uma malinha pequena. O que você coloca na mala? Pois esse é o resumo da nossa história. A gente tem uma grande viagem, que chama viver, e a gente tem uma pequena mala, que é o nosso coração. Você vai levar o quê? Você vai colocar o que na mala? Porque se você encher ela de ressentimento, você não vai ter espaço para colocar amor. A mala é pequena, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar nela. A vida é dura, não vamos deixar ela mais dura ainda.
Para que carregar tanto peso extra? Quer dizer, a gente tem um versículo de Hebreus tudo animado, dizendo, vocês têm uma corrida, presta atenção, se livra do que não presta, e olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí você está dizendo, William, mas tudo que você está falando, eu estou saindo daqui me sentindo com 300 quilos, não vou conseguir dar um passo. Que bom, eu quero que você se sinta pesado, pelo menos agora, pode se sentir bem pesado, para esses pesos todos virem à tona. Sabe, a piscina, quando está com a água, a sujeira lá embaixo, tudo lá embaixo, você olha e fala, a água está limpa, né? Não, essa água está um horror. Mas pelo menos ninguém estava vendo, esse é o problema, a gente vive de aparência. Ninguém estava vendo, mas a sujeira está ali. E o que a gente tem que fazer com essa água? Chacoalhar, para misturar tudo, para então entrar num processo de purificação. E por fim, esses pesos, esses e outros, eu dei só alguns exemplos para vocês, eles geram em nós apatia. Que a gente pode pensar hoje à noite como o contrário da ousadia, não que seja. O que é a apatia? A apatia é um estado da alma onde a gente está indiferente a tudo aquilo que nos acontece. Apatia é quando a gente perde o brilho com a vida. Apatia é quando a gente adquire a lógica do tanto faz. É quando a gente usa a música Deixa a Vida Me Levar como filosofia de vida. Ela vai te levar para onde? Tanto faz. Então, quem deixa a vida levar não pode nunca reclamar de onde ela for parar. Foi uma decisão tua, deixar a vida te levar. Ela leva, hein? Cuidado. A apatia é quando a gente cai na roda viva e a gente acorda e a gente não sabe muito bem por que acordou e a gente sai para trabalhar sem saber muito bem por que a gente trabalha. E a gente volta para casa sem saber muito bem o significado do que é voltar para casa. E a gente vem para Bethesda sem saber muito bem o que a gente veio fazer aqui. Isso é a apatia. E qual é a resposta para a apatia? É a gente se questionar, colocar esses pesos de lado e a gente voltar a sonhar. Ousar voltar a sonhar. Há quem possa me corrigir e dizer, eu nunca sonhei. Ousar sonhar pela primeira vez. Porque os nossos sonhos são as nossas armas. E eu estou vivendo de um jeito que eu não quero. Então ouse sonhar com uma vida diferente. Você pode viver uma vida diferente. Você pode viver lindas e tremendas transformações com a tua vida, desde que haja um comprometimento radical seu com você mesmo. Daquilo que você quer com aquilo que você tem feito. Aquilo que você está sonhando com aquilo que você está preso. Desde que haja um compromisso radical seu com o seu coração, de olhar e dizer, está aqui, identifiquei, admito e agora eu vou lutar para deixar. Seja lá o que for. Quando isso acontece, a gente começa a viver pequenas transformações. Que bom. Porque as nossas maiores mudanças vêm das nossas pequenas transformações. Assim como as nossas maiores tragédias acontecem das nossas pequenas concessões. Celebre muito as suas pequenas mudanças. Celebre muito o fato de você talvez conseguir diminuir um pouco as tragédias que estão em volta de você. Por quê? Porque com pequenas mudanças eu vivo as minhas maiores transformações. Então eu quero voltar a sonhar. Eu também quero. Todo mundo quer. A questão é que o nosso sonho precisa ter alguma base. E não adianta vocês dois ficarem sonhando em ter um casamento novo sem fazer nada com as coisas velhas que estão presas em vocês dois. Não vai dar certo. Não é que eu não quero, eu não queira, eu estou avisando exatamente porque eu quero. Não, o casamento de vocês pode ser diferente, vocês podem sonhar com um casamento
Mas antes vocês têm que tirar esse casamento do mar, que está há 30 anos aí, e raspar esses pesos todos, e depois que os pesos estiverem devidamente no chão, vocês voltam para alto mar e vão navegar em outras águas. É totalmente possível. Desde que haja um comprometimento radical de vocês dois, com a história de vocês dois, e um esforço tremendo de jogar fora aquilo que não presta. O nome disso? Ousadia. Reconhecer que eu falhei é o quê? Hoje em dia? Ousadia. Pô, reconhecer uma falha hoje? Pô, você é muito ousado. Que coragem. Parabéns. Ou seja, eu acredito que você pode viver coisas muito bonitas lá na frente. Mas antes eu preciso dizer para você que você vai ter que olhar para trás, raspar algumas coisas da tua vida, tirar a mão dessa cumbuca, joga isso para lá. Tem coisas melhores lá na frente esperando por você, acredite nisso. E coloque os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?